Se como referência essa análise que fiz do processo de construção histórica de uma cultura universal, de transmissão e apropriação da cultura por meio da educação escolar, adotando-se essa referência, todo um rol de questões sobre conteúdos escolares, sobre ensino e aprendizagem desses conteúdos pode ser redefinido em termos de uma visão histórica da construção da cultura humana e de uma visão dialética das contradições contidas nessa cultura e no sentido que essa cultura tem na sociedade contemporânea. Pensando-se no sistema educacional público e na meta que esse sistema deveria perseguir, a meta de universalização do acesso ao que de mais rico exista na ciência e na arte por parte de todos os filhos da classe dominada, na medida em que os filhos da classe dominante já têm esse acesso assegurado, penso ser muito simplista o argumento de alguns intelectuais de esquerda que se contrapõem a essa meta. Qual seja, eles apresentam o argumento de que a ciência e a arte burguesa seriam alheias à cultura da classe trabalhadora. E essa ciência e essa arte burguesa produziriam um alheamento em relação a essa cultura por parte daqueles que a vivem. Ou seja, eles argumentam que ensinar a ciência e a arte na escola, e eles consideram que essa ciência e essa arte sejam burguesas, isso poderia produzir alienação dos filhos da classe trabalhadora em relação à própria cultura da classe trabalhadora. Eu discordo desse argumento. Em primeiro lugar, porque o fato de boa parte da produção científica e artística ter sido apropriada pela burguesia, transformando-se em propriedade privada e tendo seu sentido associado ao universo material e cultural burguês, não significa que os conhecimentos científicos e as obras artísticas sejam inerentemente burgueses. Ou seja, a ciência e a arte têm sido apropriadas pela burguesia e colocadas a serviço da lógica do capital, da lógica do mercado. Mas isso não quer dizer que o conhecimento científico seja inerentemente burguês. Mesmo quando a ciência avança por força das exigências sociais postas pelo capital e pelo Estado a serviço do capital, ainda assim o conhecimento científico resultante desse contexto pode ter um valor universal para a humanidade. Um exemplo que poderíamos dar é a pesquisa no campo farmacológico. Quem desconhece o fato de que a pesquisa no campo farmacológico está a serviço do capital? Aliás, um capital muito forte, muito poderoso. Mas isso significaria que então o conhecimento produzido pela essa pesquisa deveria ser jogado todo no lixo num processo de revolução socialista da sociedade? Ou seja, a classe trabalhadora deveria ignorar esse conhecimento e voltar aos chazinhos e às ervas? O segundo motivo pelo qual discordo do argumento contrário à universalização da ciência e da arte pela escola é o argumento de que há nele a presunção de que a classe dominada terá sua consciência invadida e colonizada por esses conhecimentos. Então, muitos intelectuais de esquerda têm medo que a ciência e a arte chamada de burguesas colonizem, invadam a consciência da classe trabalhadora. Eu diria que aí existe ao mesmo tempo um preconceito em relação à classe trabalhadora e uma idealização romântica. O preconceito é o de que a classe trabalhadora não saberia dar um novo significado ao conhecimento adquirido. Curiosamente, os defensores de tal tipo de argumento são normalmente os primeiros a louvarem a criatividade da cultura popular e o potencial que ela tem de
ressignificar ideias, práticas, crenças, rituais, etc. Então, eles são contraditórios, porque ao mesmo tempo que falam tanto dessa criatividade da cultura popular, tem medo que a classe trabalhadora seja contaminada, seja dominada, invadida pela ciência e pela arte chamada de burguesas. A idealização romântica que está contida aí, nessa ideia, é a de que existe um cotidiano no qual a cultura popular exista sem a intervenção colonizadora da cultura burguesa. A ideia de que existiria uma cultura popular pura, que viria de um cotidiano não colonizado pela cultura burguesa. E o único risco de colonização da cultura popular pela cultura burguesa estaria na escola. É interessante isso, né? Parece que o cotidiano é puro, o cotidiano não tem contradições, o cotidiano não tem lutas, o cotidiano seria a pura cultura popular, não colonizada pela cultura burguesa. E na escola haveria esse risco imenso de colonização pela cultura burguesa. É curioso que relativistas culturais argumentem contra a distinção entre alta cultura e cultura das massas, não se cansem de valorizar os fenômenos da cultura popular e não considerem ser um problema a influência marcante sobre essa cultura exercida pelos meios de comunicação de massa. Mas, quando se trata de transmissão do conhecimento científico pela escola, esses intelectuais não revelem a mesma confiança na criatividade e na capacidade de ressignificação por parte do povo. Então, o povo pode ressignificar o que vem dos meios de comunicação de massa. O povo pode ressignificar aquilo que chega ao seu cotidiano. Mas o povo não teria a capacidade de ressignificar aquilo que vem da escola. É como se a transmissão do conhecimento científico pela escola pudesse contaminar a subjetividade de crianças, adolescentes e jovens da classe dominada com uma espécie de vírus propagador de paradigmas supostamente superados pela assim chamada pós-modernidade. Esse vírus mataria nas novas gerações qualquer espírito de curiosidade, criatividade, valorização da diversidade, espírito crítico e autonomia intelectual. Não é por acaso que as pedagogias mais difundidas atualmente valorizem tanto a subordinação das atividades escolares aos interesses e necessidades surgidos espontaneamente no cotidiano dos alunos. Mas há uma incoerência bastante grande em tudo isso. Se os conteúdos científicos ensinados pela escola tivessem o poder de dominar de forma tão profunda as mentes dos alunos, se a transmissão de conhecimento tivesse o poder de alienar tão profundamente os alunos, então, por que durante todo o século XX e continuando neste início de século XXI, os críticos da assim chamada escola tradicional têm repetido quase à exaustão que o ensino praticado nessa escola limita-se à memorização e ao verbalismo. E, além disso, pelo seu caráter essencialmente livresco, esse ensino transcorreria de maneira totalmente divorciada da vida real dos alunos, é o que eles dizem. Como pode uma educação escolar com essas características ter o poder de influenciar negativamente de maneira tão forte a mentalidade dos alunos? Falando com outras palavras, eles tanto criticam a escola tradicional, dizendo que ela é verbalista, que é pura decoreba, que as crianças e os jovens só memorizam e repetem aquilo que lhes é falado e aquilo que está escrito nos livros, e que tudo isso é divorciado da vida deles, que tudo isso é uma superfície, é uma verborreia que depois eles têm que repetir mecanicamente nos testes, nas provas, nas avaliações. Ora,
Se tudo isso é tão mecânico, tão superficial, tão verbalista, como é que tudo isso teria uma força tão poderosa de inculcação ideológica? Como é que isso teria uma força tão poderosa de contaminar as consciências das novas gerações com a ciência supostamente burguesa? Afinal, essa ciência é ou não é transmitida na escola tradicional? Porque os construtivistas dizem que não há transmissão de conhecimento, que transmissão de conhecimento não existe. Ora, se não há transmissão de conhecimento, por que então tem medo de que o ensino da ciência na escola, o ensino da arte, chamada ciência burguesa e arte burguesa, possam penetrar de forma tão nociva na cabeça dos alunos? Ou tem influência ou não tem influência. Ou tem eficácia ou não tem eficácia. Ou entra na dinâmica do pensamento do indivíduo ou mantém-se apenas na superfície desse pensamento. Se se mantém apenas na superfície, qual é o medo? Então, me parece que há uma grande contradição.